Começa agora o programa Banzeiro, uma prosa no movimento Xingu Vivo para Sempre. Bom dia, meu povo do Xingu, do Pará e do Brasil. Está chegando mais um Banzeiro para a felicidade geral dos nossos ouvintes. Gente, essa semana eu fiquei sabendo de uma coisa, vocês precisam ver essa. Sabiam que se a gente esfregar açaí com andiroba na cabeça por uma semana, a gente fica tão inteligente que aprende inglês na hora? Hein, Ana? Égua, Thiago, deixa de contar lorota, mano. Mas, Ana, eu vi isso num zap de uma pessoa que recebeu da tia e também chegou num grupo da vizinhança e até no meu grupo de zap lá da Feira do Rolo. Todo mundo jura que funciona. E é um relato de um médico alemão, Dr. Hans Krusch Kreyer. Eu não sei nem dizer o nome, mas se é complicado assim é porque com certeza é uma autoridade, não é? Papai Noel numa favela, o Brasil não gosta de novela. Pessoal, essa história aí do açaí, é claro que ela não é séria, né? A gente inventou aqui só para ilustrar o tema que a gente quer tratar hoje, que são essas besteiras que a gente recebe no zap e corre o risco de acabar caindo e acreditando. Eu aí preciso entregar a verdade, né? Porque, já pensou? Só porque eu sou apresentador aqui do Banzeiro, vai que tem gente que cai nessa história. Essa coisa de zap, da tia, do vizinho que conhece alguém, que não sei quem, de não sei quem, do grupo tal, a gente recebe cada bobagem por esse tal de WhatsApp, não é? Mas, pessoal, tem umas besteiras que a gente escuta e dá risada. Agora tem mentira que é perigoso, porque pode até colocar a vida das pessoas em risco. Um desses apps que está rolando por aqui em Altamira, mas também em outros lugares, por exemplo em Belém, tem a ver com a coisa mais importante desse momento, que é a Covid e a vacina contra o corona. Vamos ouvir. Atenção, pessoal do Brasil inteiro, quem tiver aí, tiver oportunidade de ouvir o que eu estou dizendo, ouçam. Oscar Chiapana, aquele juiz internacional, está falando que não é para ninguém, mas é ninguém tomar vacina contra o Covid. Porque essa vacina tem o RNA. Um RNA aí que é o seguinte, que onde tem a internet 5G, você toma a vacina, você fica ótimo. Na hora que eles desligarem o 5G, você, cai e morre. Que? Eu não entendi foi nada, não. O que essa pessoa tá falando? RNA? Ela sabe o que é RNA? Ela não faz a menor ideia do que tá falando. E o que isso tem a ver com o sinal de internet? Gente, olha só, infelizmente, a vacina contra o Covid nem chegou no Brasil e já tá rolando esse monte de absurdo. Mas olha só, como desgraça pouco é bobagem, né? Ainda tem mais. E outra, estão botando nas portas do banco aquele aparelhozinho que mede a temperatura da sua cabeça para saber se você está com febre, para você poder entrar. Isso aí é um raio laser que acaba com os seus neurônios. Que quando você sai da fila bem aqui, que você vai bem para ali, você não sabe nem o que é que está se passando com você. Aí dizem que é só um termômetro. Por isso, a gente pediu para o Dr. Marcos Boulos, um dos médicos mais importantes do país nessa área, explicar como funciona a vacina. O Dr. Marcos é infectologista com mais de 40 anos de atuação e foi um dos 4 especialistas chamados para ajudar a conter a pandemia em São Paulo. Bom dia, Dr. Marcos. Bom dia, Ana, e todos aqueles que ouvem o Banzeiro. Eu queria destacar algumas coisas que têm sido propagadas e que são absolutamente inverídicas. A primeira delas é que a vacina pode causar problemas em pessoas, principalmente oriundas da vacina, que pode causar problemas, inclusive, com morte de pessoas. Isso é um absurdo. As vacinas, elas foram produzidas para proteger você contra as doenças. Por isso que hoje nós vivemos muito mais que no passado. Antes, as pessoas morriam, crianças morriam com menos de 1 ano por doenças que hoje a vacina previne. A vacina, ela serve para protegê-lo contra as doenças. No caso da vacina do coronavírus, é necessário ainda que ela seja pronta, mas certamente ela será de uma proteção grande para acabar com essa epidemia. Não tem risco de tomar uma vacina, as vacinas que estão sendo disponibilizadas são absolutamente seguras. A ciência promove as pesquisas para evitar que você receba um produto que pode causar problemas. Um outro problema que se foi propalado nesse vídeo que eu acabei de ouvir é sobre o efeito que o termômetro pode ter nas pessoas. Veja,
termômetro para medir temperatura. Se você tem febre, se você não tem febre. E por que eles põem o termômetro geralmente quando você vai entrar em algum lugar? Isso está servindo porque se você tiver uma febre, você pode estar doente. E se você entrar no local, a sua doença pode ser transmitida para outras pessoas. Serve para você e para qualquer pessoa. Se você estiver, por exemplo, dentro de um banco e uma pessoa infectada entrar, você pode se contaminar. Então, o termômetro serve para evitar que esta pessoa que tem uma infecção entre em algum lugar público ou lugar fechado para que possa passar a doença. Tirando isso, você tem que se prevenir contra as doenças, tomar vacina e evitar esses mal-estares por divulgações errôneas, enfadonhas, que não tem nenhum sentido. Muito obrigado, Marcos. Olha só, é tão importante a gente buscar saber quem é que passa as informações e por que a gente devia acreditar em algumas e desconfiar de outras, não é? Aqui em Altamira, uma das pessoas que mais entende do assunto, e o histórico dela demonstra isso, é a Gracinda Magalhães, que faz parte do Conselho Municipal e Estadual da Saúde e que tem um profundo conhecimento do trabalho do SUS. Gracinda, querida, olá, seja muito bem-vinda no Banzeiro, grande amiga. Diz aí pra gente, como que esses boatos, sem pé nem cabeça, impactam o trabalho do pessoal na saúde? Eu sou Gracinda Magalhães, eu sou militante do SUS há 30 anos. Sou técnica em planejamento de saúde, faço parte do Conselho Municipal de Saúde de Altamira, representando a Pastoral da Criança, e do Conselho Estadual de Saúde. Eu trabalho no Sistema Único de Saúde há 30 anos, eu ajudei a construir o SUS. Também eu já estou com uma idade de 72 anos, em que eu vivi o surto de poliomielite, eu vi meus colegas crianças serem acometidos pela paralisia infantil, vi o estigma social que eles sofreram, as dificuldades de andar. Eu vivi tudo isso. Eram muitas pessoas com sequelas de paralisia. Se tornava o que a gente chamava aleijado, sofrendo bullying. E hoje, quase a gente não vê mais essas pessoas que apresentam as sequelas da paralisia infantil, porque elas envelheceram e morreram. E a vacina SEIB conseguiu erradicar essa doença do nosso país e do mundo, né? Então, assim, o que eu entendo é que não se refuta ciência com opinião. E é um absurdo o que eu tenho encontrado nas redes sociais de opiniões sem nenhum embasamento científico contra o Programa Nacional de Imunização. Mas as outras vacinas, olha, antes a gente ansiando pela questão da vacina contra o coronavírus, e a maioria da população já está contrária a ela. Então, nós temos que fazer, novamente, a guerra da vacina, a revolução, para obrigar. Agora, fica difícil quando a gente tem um presidente que vai para a televisão e diz que não vai fazer, e que não é obrigado, e que isso é uma gripezinha, coisa de frouxo, tá entendendo? Fica difícil. E aí, o que eu entendo é assim, que o governo tem um plano para acabar com a pobreza, mas não é igualando e melhorando a nossa qualidade de vida, é acabando com o pobre. E aí tem um outro zap, um áudio que a gente recebeu, que é meio que o outro lado da mesma moeda. Lá diz que as pessoas não devem procurar o hospital quando se sentirem mal. Olha as ideias. Porque quem vai cuidar das pessoas de verdade é Deus. Para não dizer que a gente está inventando, vamos ouvir a lorota aí. Você que está ouvindo esse áudio, não vá, fique em casa. Se você gripar, se você não estiver bem, se você estiver com febre, não vá para o hospital. E se eles chegarem também na porta da sua casa para te dar injeção, não aceite. Fale que você não quer tomar, não tome essa injeção, porque isso aí não provém do Senhor. A gente tem que se guardar, tem que se cuidar e confiar no Senhor e continuar orando, amados, porque não é brincadeira. Deus ele cuida de nós, Deus ele cuida dessa nação, Deus ele está no controle de tudo.
Nós temos apenas que confiar no Senhor. Pois é. Sobre essa fala, a gente pediu para um pastor, o Henrique Vieira, explicar a relação da religião com a ciência e a responsabilidade que Deus nos deu para proteger a vida das pessoas. Olá, eu sou o pastor Henrique Vieira, pastor da Igreja Batista do Caminho, no Rio de Janeiro, teólogo. É muito triste ver que existem campanhas mentirosas buscando tirar a credibilidade das vacinas que estão sendo produzidas para combater a Covid-19 no mundo. Vacinas que estão sendo fruto de pesquisa, de trabalho científico, para que possam garantir segurança e eficiência e assim possam proteger as nossas vidas. A Covid é uma doença que tem matado milhares de pessoas no mundo, deixado muita gente triste, saudade, dor. Olha, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá discernimento, Deus nos dá capacidade de conhecimento, justamente para que possamos fazer o bem e cuidar da vida. Deus nos dá liberdade, autonomia e responsabilidade. Vamos olhar para o livro de Gênesis. Vamos olhar para a narrativa da criação. Deus cria o ser humano e coloca ali no jardim para cuidar, para conhecer, para ter responsabilidade sobre a vida. Na narrativa bíblica, essa é uma das responsabilidades humanas. Portanto, Deus deu ao ser humano responsabilidade e capacidade de pesquisar, de conhecer, sempre para fazer o bem, buscar o bem da vida. Portanto, a ciência, quando usada para proteger a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas, é uma dádiva. Ela não entra em contradição com a fé, muito pelo contrário. Vamos então pesquisar, vamos então conversar, vamos então tirar as dúvidas. Tudo indica que são vacinas sendo produzidas com muita seriedade, fruto de pesquisa e de conhecimento para proteger as nossas vidas. Deus nos deu isso, capacidade de reflexão e de pesquisa, para que, com responsabilidade, possamos cuidar uns dos outros. Quando o conhecimento é utilizado para o bem, então é dádiva de Deus. Não vamos cair em campanhas baseadas na mentira, baseadas no ódio e que nada tem a ver com a preservação das nossas vidas. Como pastor, vejo a ciência a serviço da vida como dádiva de Deus. A gente agradece demais a participação do pastor Henrique, que, além de pastor, é também escritor e poeta. O último livro dele se chama O Amor como Revolução. Olha que nome lindo, né? E fala exatamente disso. O amor como uma força poderosa na construção de uma sociedade mais justa e livre de preconceitos. O amor nos permite agir com solidariedade e sabedoria e evita que a gente reproduza discursos horríveis, como, por exemplo, o que a gente vem ouvindo por aí, de que vacina é coisa de fresco. Prestem atenção nessa estupidez, olha só. Quer dizer que coisa de machão e durão é não cuidar da saúde? Quer dizer que quem tem a boa consciência de evitar ficar doente e contaminar as outras pessoas, isso aí é sinal de fraqueza, desvio de caráter ou alguma coisa assim reprovável? Pois ó, se existe alguma frescura no sentido de um medo bobo, sem sentido, frescura no sentido de uma preguiça de pensar e raciocinar, frescura no sentido do egoísmo, de se recusar a cuidar de si e assim virar um perigo para a comunidade. Se existe uma frescura assim, sabe qual que é? Diz pra gente, Ana, o que é uma frescura de verdade? Não devemos dar ouvido a esses grupos de fanáticos. Temos que ter cuidado com essas pessoas que estão usando o nome de Deus para esconder o seu preconceito. Mas o que a gente queria discutir com vocês nesse banzeiro é o perigo que são as notícias falsas. Na política, no nosso dia a dia, tá cheio de áudio falando as maiores baboseiras, que é só a gente pensar 2 segundos que já percebe que não vale nada. Por isso, é tão importante a gente perguntar para mais pessoas
se a gente ficar na dúvida. E principalmente não passar qualquer coisa para frente, porque difundir mentira é perigoso e pode ser crime. Gente, é importante repetir, tá? Opinião não refuta a ciência. Essa coisa de, eu acho que isso não é ciência, tá? A ciência, ela é uma coisa que sempre se desenvolve, mas ela avança com o quê? Com estudo, com prova, com demonstração, tá? E como bem se diz também, essa situação complicada da pandemia, que tem um monte de incerteza, que tem crise econômica, que tem crise climática, que tem aí uma crise política absurda e ridícula, com governantes que estão contra a gente, tudo isso nos deixa num desamparo, num caos, e aí a gente pode ficar vulnerável a acreditar em teorias da conspiração. Cuidado, tá? Essas histórias impressionantes, intrincadas, que parecem que saíram de algum filme policial, vocês não podem pesquisar, não tem fundamento, não tem fonte, não tem confirmação. Então, olha só, procurem sempre checar fontes, evitem repassar informações das quais vocês não têm certeza, informações que vocês não veem confirmadas em veículos prestigiados de comunicação. O nosso convite aqui hoje, para o Marcos, para a Gracinda, para o Henrique, são nesse sentido, de ouvir opiniões fundamentadas cientificamente, fundamentadas politicamente, em pessoas que são respeitadas e prestigiadas, cada uma no seu meio. No meio científico, na comunidade, na prática política e também na religião. É por isso que a gente agradece especialmente aos três pela participação. E, com esse recado, o Banzeiro de hoje vai ficando por aqui. E semana que vem a gente está de volta, viu? E vocês podem acreditar nisso, porque a gente sempre diz e a gente sempre volta. Valeu, Thiago. Um forte abraço para todo mundo que nos ouve e vamos nos cuidar, porque o Covid está voltando com muita força no mundo todo. Até a semana que vem.